Nós vamos trabalhar agora com as chamadas leis penais em branco. Já ouviu falar? Lei penal em branco, uma matéria muito importante que despenca nas provas, nos concursos. Eu quero que você preste atenção aqui, porque é uma matéria que às vezes alguns alunos têm dificuldade, mas não é uma matéria difícil, não. É uma matéria tranquila, uma matéria fácil, pequena, tranquila. Vamos lá. O que é lei penal em branco, pessoal? Lei penal em branco é a espécie de lei penal, presta atenção, ela é a espécie de lei penal em que a conduta criminosa, pessoal, depende de uma complementação, ou seja, o conteúdo daquela lei, o conteúdo criminoso, o conteúdo daquela lei é o quê? Ela é incompleta, pessoal. O que é lei penal em branca? É a lei que depende de uma complementação normativa. Ela depende de uma complementação normativa. Por quê? Porque o conteúdo descritivo daquela conduta criminosa, ela é incompleta. Ela não é completa. Para que você possa interpretar, quando você lê determinadas condutas criminosas, para que você possa interpretar, para que você possa entender aquela conduta criminosa, você precisa se refugiar em outra lei, em uma outra regra, em uma outra norma que está complementando esta lei. Professor, como assim? Como assim? Pessoal, existem determinadas condutas criminosas em que o conteúdo a descrição criminosa, o conteúdo é incompleto, pessoal. A conduta criminosa, a descrição daquela conduta criminosa não está completa. Ela reclama, ela precisa de uma complementação. Ela precisa de uma complementação, que pode advir de uma lei em sentido estrito, né? Ela pode vir de uma lei, ou, pessoal, ela pode vir em atos da própria administração da justiça, né? Através de uma portaria, de um decreto, por exemplo, enfim. Então, nós temos uma conduta criminosa que é a conduta criminosa, o seu conteúdo é incompleto. E para que eu possa interpretar e chegar à interpretação efetiva, para que eu possa entender o conteúdo daquela lei, eu preciso me refugiar, eu preciso ir de encontro a outra regra, a outra lei específica que está complementando esta lei. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, pessoal, vamos pegar o tráfico de drogas. Vamos lá. O sujeito que transporta drogas para vender drogas. O sujeito está transportando um caminhão cheio de drogas para vender essa droga. E aí? O que é droga? O que é droga? Maconha é droga. Maconha é droga. Farinha é droga. O que é droga? O que é produto que é considerado como droga? A lei, vamos lá, o artigo 33 da Lei de Drogas fala o que é droga? Vamos lá, vamos imaginar que você está transportando determinado produto, determinada substância. Como que eu sei se aquela substância é entorpecente ou não? Como que eu sei se aquela substância é droga ou não? Aí, pessoal, nós temos uma portaria da Anvisa, que declara, que fala especificamente o que é droga e o que não é. Então, quando uma pessoa pratica tráfico de drogas, como que eu sei se aquela substância, por exemplo, que a pessoa está transportando, que está vendendo, é drogas ou não é drogas? Pode ser uma farinha, pode ser outro alimento, pode ser um alimento, por exemplo, específico, que não seja droga. Como que eu sei? Eu tenho, pessoal, que me refugiar na portaria da Anvisa, que declara quais são as substâncias que são entorpecentes, quais aquelas que são drogas ilícitas. Quais são aquelas... Então perceba, o artigo 33 da Lei de Drogas não fala. Por isso que o artigo 33, o tráfico de drogas, é uma lei penal em branco. Por quê? Porque o seu conteúdo é incompleto. Ele precisa de uma complementação. Nesse caso, vem do quê? Da Anvisa, para que eu possa saber se realmente aquela pessoa está traficando drogas ou são outras substâncias que não são ilícitas, são lícitas. Entenderam? Então, lei penal em branco acontece quando o conteúdo daquela lei é incompleto. Ele precisa de uma complementação normativa, beleza? Então vamos lá, ó. Lei penal em branco. Agora, a lei penal em branco, ela se divide em duas espécies. Então presta atenção aqui. A lei penal em branco se divide em três espécies, na verdade, três espécies principais. Três espécies principais que são muito cobradas em concursos e em provas, viu? A lei penal em branco, pessoal, ela é chamada também de lei penal homogênea.
Nós temos a lei penal em branco homogênea. Então vamos lá, ó. A lei penal. Vou colocar tudo para ficar. Lei penal em branco. Em branco. Olha essa parte aqui, ó. Homogênea. Homogênea. Lei penal em branco homogênea. Ou também chamado lei penal em branco em sentido amplo. De outro lado, pessoal, nós temos também a lei penal em branco heterogênea, né? Lei penal em branco heterogênea. Heterogênea. Que também, pessoal, é lei penal em branco em sentido estrito. Em sentido estrito. E nós temos, pessoal, a lei penal em branco inversa. É a última modalidade importante aqui para você. Lei penal em branco. Lei penal em branco inversa. Lei penal em branco inversa. Só lembrando, pessoal, que porventura, se você tiver depois alguma dúvida, você pode mandar lá no meu Instagram, viu? Lá no meu Instagram eu tenho um Instagram que chama penal.aulas e lá eu resolvo, viu? Lá eu tiro as dúvidas dos alunos, viu? Então sempre que você tiver dúvidas, você vai lá, você pode mandar uma mensagem direto no meu direct no meu Instagram. Penal.aulas, viu? Penal.aulas. Lá no meu Instagram eu tiro as dúvidas dos alunos, os questionamentos. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa matéria ou qualquer outra matéria envolvendo aí direito penal, processo penal, na área do âmbito penal, eu resolvo sua dúvida lá. Pode mandar lá no meu Instagram que eu tiro a sua dúvida, beleza? Penal.aulas. Vamos lá então. Então nesse caso, pessoal, a lei penal ela é dividida em 3 espécies. Lei penal em branco homogênea, heterogênea e lei penal em branco inversa ou chamada de lei penal em branco ao avesso, viu? Ao avesso. Pode cair inversa ou ao avesso, tanto faz. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o pincel aqui pra gente explicar. Vamos lá. Olha só. O que é lei penal em branco homogênea? Lei penal em branco, vamos lá. Lei penal em branco é a lei penal que é incompleta. É aquela lei penal que depende de uma complementação normativa. O seu conteúdo é incompleto. Na lei penal em branco homogênea, esse complemento, ele advém da mesma fonte legislativa que criou aquela conduta criminosa. Presta atenção então, vou repetir. Lei penal em branco homogênea, por isso que fala homogênea. Homogênea, por quê? Porque aquele complemento, ele é oriundo, ele vem de uma mesma fonte legislativa que criou, que editou aquela conduta criminosa. Então vou dar um exemplo para vocês. Lá no artigo, vamos pegar os crimes contra a administração pública. Artigo 312 em diante do Código Penal. Lá fala o seguinte, artigo 312. Vamos pegar o crime de... Vamos pegar o artigo 317 do Código Penal. 317. Vamos pegar o 317. Corrupção passiva. Eu falei 312 que é peculato, mas vamos para 317, corrupção passiva. Fica mais fácil aqui. Lá fala o seguinte... O agente público, pessoal, o agente público que solicita vantagem devida, a pessoa que solicita vantagem devida em razão do seu cargo público, em razão da sua função pública, o funcionário público, ele pratica corrupção passiva, não pratica? Mas eu te pergunto, beleza, mas o que é funcionário público de direito penal? O que é agente público de direito penal? Quem que é? Agente público é só aquele cara que foi contratado, ou aquele cara que passou em concurso, aquele cara que é remunerado? Não, pessoal. Lá no artigo 327 do Código Penal, nós temos um conceito do que é funcionário público. O próprio, presta atenção, a mesma lei, presta atenção, a mesma lei que criou, a mesma lei que editou, que criou, a mesma fonte legislativa, o Congresso Nacional, a União, que criou o crime de corrupção passiva, foi a União, foi o Congresso que criou, que editou o artigo 327, que fala o quê? Sobre o quê? Sobre o conceito de funcionário público. Então, é a mesma lei, é a mesma fonte legislativa. A mesma fonte legislativa que criou o crime do artigo 317 do Código Penal, é a mesma fonte, é a mesma lei
que criou esse complemento normativo. Vamos assim, lá no artigo 327 fala, pessoal, funcionário público, pessoal, qualquer pessoa que exerce cargo, função, emprego público, mesmo pessoal que transitoriamente, mesmo que o quê? Sem remuneração, ou seja, por direito... O próprio artigo 327 fala que funcionário público pode ser, por exemplo, um estagiário, um voluntário, um mesário no dia das eleições, os jurados no dia do tribunal do júri. Naquele dia eles são funcionários públicos, eles são agentes públicos e eles podem praticar corrupção. Então percebam, olha só, presta atenção, eu não vou entrar no crime aqui porque não é a nossa aula, viu? Vocês vão estudar mais pra frente os crimes em espécie. O que eu quero que você entenda é que lei penal em branco homogênea quer dizer o seguinte: essa complementação, o que é funcionário público? A lei fala que o funcionário público solicita vantagem devida em razão da sua função pública, né? O funcionário público, o agente público, ele pratica corrupção passiva. Mas quem que é funcionário público de direito penal? Perceba, eu preciso de uma complementação. O que é funcionário público? Funcionário público é só aquela pessoa que passou no concurso? Só aquela pessoa que é remunerado? Não! Por quê? Aí essa complementação que explica o que é funcionário público, ela vem da mesma fonte legislativa, que criou, que editou o crime, nesse caso o crime do artigo 317. Vem do mesmo órgão, vem da mesma fonte, vem do mesmo órgão, vem do Congresso, vem da União. O mesmo órgão que editou a lei, o crime do artigo 317, foi o mesmo órgão que criou, conceitou o que é funcionário público. O artigo 312 do Código Penal, 317, que é o crime de corrupção passiva, e o artigo 327, que é o conceito de funcionário público. Entenderam? Olha só, eu vou fazer questão de repetir para você nunca mais esquecer, porque isso pode cair no seu concurso. Lei penal em branco, que aí vai ficar mais fácil de eu resolver as outras espécies com vocês, de explicar. Lei penal em branco homogênea, então, é aquela lei penal que precisa de uma complementação, porque o seu conteúdo é incompleto. Mas esse conteúdo, pessoal, ele vem da mesma fonte legislativa que editou aquele crime. Por isso que eu falo, lei penal em branco homogênea. Vem da mesma fonte legislativa que editou o crime. O complemento vem do mesmo lugar que editou aquele crime. Do mesmo local, da mesma fonte. Beleza? Agora, o que é lei penal em branco heterogênea? Olha o nome, heterogêneo. Lei penal em branco heterogênea é aquela lei penal que é incompleta, que ela precisa de uma complementação normativa. Só que essa complementação normativa, ela vem, presta atenção, essa complementação normativa, ela vem de uma fonte legislativa que diversa. Ela vem de uma fonte legislativa diversa daquela que criou aquela norma, aquela conduta criminosa. Primeiro exemplo que eu dei para vocês, tráfico de drogas. Vamos lá. O Congresso Nacional, a União, representada pelo Congresso Nacional, criou, né, em 2006, né, editou a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Apesar que o tráfico de drogas já era antes crime, né? Mas vamos lá. Então, nós temos uma fonte legislativa. O nosso Congresso Nacional, por meio de uma lei ordinária, criou a lei, editou a lei de drogas. Então, tráfico de drogas, transportar drogas para vender, por exemplo. O cara vendeu uma droga, é tráfico de drogas. Só que, vamos lá, o conceito do que é droga, essa complementação, o que é droga? O conceito de que é droga, ele está no próprio Código Penal? Ele está no Código Civil? Ele está no Código Tributário? Ele veio da mesma fonte legislativa que criou o crime do tráfico de drogas? Não. Ele veio, pessoal, de uma fonte legislativa diferente. O próprio Código Penal, ele não fala o que é droga. Esse complemento você não vai encontrar dentro do Código Penal, dentro da Lei de Drogas. Esse complemento você não vai encontrar dentro de uma lei, de um Código Civil, de um Código Tributário. Não. Na verdade, esse complemento, que é o que é drogas, o que não é drogas, você vai encontrar, olha que interessante, você vai encontrar lá na portaria da Anvisa. Então esse complemento, o que é droga e o que não é, o que é droga você vai encontrar na portaria da Anvisa, pessoal, que ele
a portaria da Anvisa, na verdade, é pertencente ao poder executivo, não é nem o poder legislativo. Então perceba que nós temos uma portaria que advém do poder executivo que fala o que é droga ou não. Por isso, pessoal, que lei penal em branco heterogênea é aquela lei penal em que o complemento que essa lei precisa, ela não vem da mesma fonte legislativa, ela vem de outra fonte legislativa, ou seja, uma fonte legislativa diferente daquela que criou a conduta criminosa. Beleza? Ficou claro isso para vocês ou não? Vamos lá. Agora, o que é a chamada lei penal em branco inversa ou ao avesso? Lei penal em branco inversa ou ao avesso, pessoal, é aquela lei penal em que o preceito primário, ou seja, a conduta criminosa, a descrição, o conteúdo da conduta criminosa está completo. Não está faltando nada, não precisa de nenhuma complementação normativa. Vou repetir. A descrição, o conteúdo da conduta criminosa, o conteúdo, a descrição, está completinha, está beleza, está completa, está perfeita. O complemento aqui não é do preceito primário. O complemento aqui é do preceito secundário. O que é preceito secundário, pessoal? É da sanção, é da pena. Aqui o preceito primário, a conduta criminosa, o conteúdo da conduta criminosa está completo, está perfeito, está beleza. Mas o preceito secundário, ou seja, a sanção penal, o legislador ele faz remissão a outro artigo. A sanção penal não está descrita. Eu vou prezar, o complemento ele vem de outra lei. E aqui, obrigatoriamente, tem que ser lei. Tem que ser lei em sentido estrito. Professor, como assim? Me explica. Não estou entendendo. Como assim? Vamos lá. Vamos imaginar... Pessoal, eu vou pegar a lei 2000... Aqui, ó. Lei 2.889 de 1956. Vou repetir aqui, ó. Lei 2.889 de 1956. Que é a lei que fala sobre os crimes de genocídio, né? Se você abrir nessa lei, lá do primeiro artigo até o artigo 3º, você vai ver lá que lá fala o que é o crime de genocídio. O que é o crime de genocídio? E aí vai falar matar grupos de pessoas em razão da religião, da nacionalidade, etnia, enfim, a pessoa quer matar várias pessoas, por exemplo, de um determinado grupo em razão da sua nacionalidade, da sua religião, enfim, ó. Só que se você ver lá no artigo 1º até o artigo 3º, lá não fala da pena. Lá fala o seguinte, vou dar um exemplo para você. A pessoa que quer matar vários membros de um grupo em razão da sua nacionalidade. Então vem um argentino pro Brasil e fala assim, ó, eu vou matar todos os brasileiros, vou acabar. E o cara sai matando um monte de brasileiro em razão da nacionalidade ou em razão da religião, por exemplo, de uma religião. Isso é o quê? Genocídio. Professor, lá no genocídio, lá está escrita a pena? Lá não fala a pena. Lá fala que neste exemplo que eu dei para vocês, vai se aplicar a pena do crime de homicídio qualificado. Lá do artigo 121, parágrafo 2º. Então lá fala o seguinte, no caso da linha A, lá que fala da linha A é que fala de matar membros de um grupo, por exemplo, né? Lá fala o seguinte, a pena desse crime é a pena lá do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, que é a pena do homicídio qualificado. Então, lá não fala qual que é a pena específica. Qual que é a pena da pessoa que vai matar sai matando várias pessoas aí por questão de nacionalidade, de religião, etnia e etc. Qual que vai ser a pena? Lá não fala a pena. Lá fala que vai ser aplicada a pena do crime de homicídio qualificado, do 121, parágrafo 2º. Ou seja, o complemento, ele vem, pessoal, o complemento aqui não é da conduta criminosa, é da pena. Entenderam a lógica? Por isso que eu falo lei penal em branco, inversa ou ao avesso. Por que ao avesso? Inversa ou ao avesso quer dizer o seguinte, essa lei penal ela é incompleta, mas ela não é incompleta em relação à conduta criminosa. O conteúdo da conduta criminosa está completo, não precisa de nenhuma complementação. Mas a sanção penal, a pena, o preceito secundário que diz respeito à sanção, à pena, não fala qual que é a pena, é incompleto. Na verdade, ela fala que essa pena vai ser aplicada da pena do outro artigo, lá do artigo 121, parágrafo 2º, nesse exemplo, do homicídio qualificado. Ou seja, eu vou precisar, para ser aplicada essa pena, eu preciso de uma complementação. Qual é a pena? Essa pena que vai ser aplicada, ela vem de uma complementação lá do homicídio qualificado. Então perceba que lei penal em branco,
inversa ou avessa não é o preceito primário, não é a conduta criminosa que está incompleta, ela está completa. O que está incompleto é a pena. Aqui não fala, não traz especificamente uma pena. Ou seja, esse complemento, ela vai vir de outra lei. Mas esse complemento diz respeito não à conduta criminosa, mas sim à sanção penal em relação à pena. Isso é lei penal em branca inversa ou ao avesso. E, obviamente, pessoal, esse complemento não pode vir de decreto, portaria, enfim, de outro complemento normativo. Esse complemento normativo, ele deve vir obrigatoriamente de lei em sentido estrito. Por quê? Porque aí, nesse caso, eu vou ter que complementar através de uma pena de algum crime, e não pena de um decreto, de uma portaria. Não tem condição, né? Então, esse complemento obrigatoriamente tem que vir de uma lei, Diferentemente da lei penal em branco homogeneo ou heterogêneo. O complemento pode vir de uma lei em sentido estrito ou pode vir de um decreto, de uma portaria, de outra norma. Entenderam a lógica? Aqui não. Como é pena, pena tem que vir de uma outra lei. Esse complemento tem que vir de uma outra lei em sentido estrito. Tranquilos? Pessoal, essa então foi a nossa aula sobre lei penal em branco. Espero que você tenha aprendido e tenha ficado clara para você. Beleza? Então, voltamos no próximo bloco.